Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos conhecer o software CAD-SIMUL. O software CAD-SIMUL é utilizado para simulação e desenho de circuitos elétricos industriais, incluindo comandos elétricos, programação de CLP e alguns circuitos eletropneumáticos. Para dar início às operações, primeiramente devemos baixar o software CAD-SIMUL, que é facilmente encontrado na internet, ou simplesmente clicando aqui na descrição do vídeo e acessando o link para baixar o software CAD-SIMUL que eu deixarei disponível aqui. Depois de baixado, o software vai estar na sua pasta de downloads. Você primeiramente deve clicar com o botão direito do mouse para descompactar o arquivo. Então clicamos aqui em extrair tudo, clicamos em extrair e vamos aqui extraindo o software CAD-SIMUL. Após efetuado a extração, você dê aqui um duplo clique para acessar as pastas, o conteúdo das pastas, e temos aqui algumas DLLs que não devem ser apagadas, pois impacta no funcionamento do software. Aqui nós temos, entre vários arquivos, o arquivo executável terminado com .axe. É esse aqui que é o arquivo que nós devemos dar um duplo clique e fazer a utilização do software. Esse software ele é executável, então não há necessidade de instalação do software CAD-SIMUL. Sendo assim, você consegue utilizar o software mesmo que você não seja um administrador da máquina que você está utilizando. Uma outra dica também é que você remova o software aqui da pasta Downloads, leve para uma pasta mais segura, como por exemplo os meus documentos, e lá nessa pasta você abra o arquivo, clique com o botão direito do mouse e crie um atalho lá para a área de trabalho, para você não ter que acessar um monte de diretório, um monte de pasta, toda vez que precisar abrir o arquivo CAD-SIMUL. Dessa forma, bastando você clicar ali no ícone e já vai ter acesso ao software. Mas podemos ir por aqui também, então damos aqui um duplo clique, tá? Ele vai ficar um tempinho congelado nessa tela inicial, tela de boas-vindas. Clicamos aqui na senha, 4962. É sempre essa senha, tá? Não importa se a versão é A1, A2, A3 ou A4, sempre 4962. É muito importante que você digite a senha, pois caso você não digite a senha, você não conseguirá efetuar simulações ou salvar os desenhos que você desenvolver aqui no programa. Dá um OK. Primeira coisa que nós faremos é expandir esses arquivos aqui, essas telas, aqui então está a nossa tela, a nossa prancha, onde iremos fazer os nossos desenhos. A primeira ação que eu convido vocês a efetuar é clicar aqui em File, na opção Setting, e escolher aqui qual é o formato de folha mais adequado para o projeto que você vai fazer. Em algumas situações, um A4 na condição de horizontal é o suficiente. Mas eu prefiro, caso você não pretenda imprimir, gerar apenas arquivos PDF, que você utilize o formato A3, que é equivalente a 2 formatos A4. Assim te dá mais liberdade para efetuar aqui os desenhos. Também sugiro que você mude a escala para 2, tá? Pois isso vai impactar no momento de você fazer a impressão ali no seu PDF. Então deixamos aqui na condição de horizontal, formato A3, escala 2, clicamos em OK, tá? Aqui então temos a nossa prancha de desenho. Agora nós temos aqui as nossas ferramentas, os nossos dispositivos que podemos utilizar aqui no software CAD-SIMUL. Clicando aqui no primeiro ícone, esse que tem uma bolinha, nós temos as nossas fontes de energia. Nós temos aqui uma linha, que a gente chama de fase, pode ser L1, L2, L3, ou fase ABC, segundo a BNT, ou ainda RST, conforme muitas pessoas costumam chamar. Temos também o condutor de neutro, o condutor de terra, que aqui é chamado de P de proteção elétrica. Temos aqui um
uma linha, né, uma line, uma fase e um neutro junto, fase, neutro e terra, fase, 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 fase e terra. Bom, enfim, temos todas aqui, todas as combinações que normalmente utilizamos. Aqui nós temos o zoom, né? Para acessar o zoom, você pode apertar o Ctrl e a rodinha aqui do mouse, o scroll, você consegue aumentar ou diminuir o zoom aqui da tela. Para dar início aqui às operações, vamos montar aqui um pequeno circuito, uma que a gente chama aqui de partida direta, uma partida retentiva, né? Onde nós, a partir desse desenho, vamos conhecer várias funcionalidades do software. Clicamos aqui primeiramente, então, né, no primeiro ícone, esse que tem uma bolinha, e vamos pegar aqui a nossa fonte de energia. Observe que está pequeno, então vamos aqui dar um zoom e vamos colocar aqui a nossa fonte de energia. Damos aqui um duplo clique e vamos escrever aqui 380 volts, tá? Você pode pôr qualquer nome que você queira aqui, maiúsculo ou minúsculo, lembrando que nome maiúsculo e minúsculo é diferenciado, ou seja, ele é case sensitive. Um detalhe, o que você escreve aqui não tem uma função assim de valor. Por exemplo, o fato de eu escrever aqui 380 volts não quer dizer que terá 380 volts nessa linha, tá? Se eu tivesse colocado 220, seria a mesma coisa. Bom, logo na saída, né, do nosso painel, do nosso desenho, nós vamos colocar o primeiro elemento que nós encontramos dentro de um painel elétrico. Lembrando que estamos aqui desenhando um painel elétrico. Nesse desenho, nós devemos clicar aqui ó, no ícone de cabos, esse tracinho marrom, e vamos acessar aqui, olha, os terminais, os terminais de Born, né? Esses aqui. Eu gosto, até por uma questão aqui para facilitar o desenho, eu gosto de deixar os terminais bem próximos ali dos pontos onde eles serão conectados. Eu coloquei um longe do outro aqui para facilitar aqui a nomenclatura deles. Então, vamos dar dois cliques no primeiro e vamos chamar de L1. Poderia chamar de fase A, ou fase B, fase C, ou de RST, tá? Mas usualmente a gente chama de L1, L2, L3. Então vamos utilizar aqui essa nomenclatura. E esse aqui é o P, tá? A proteção elétrica, que é o aterramento de proteção. Lembrando que em instalações elétricas industriais, em hipótese alguma, nenhuma parte estrutural metálica deve ficar desconectado da proteção elétrica, do terra. Bom, agora que nós já fizemos colocamos a nomenclatura aqui nos nossos terminais de bordo, vamos deixar ele aqui bem pertinho. Então, lembrando que isso aqui é a nossa tomada de energia, né? Aqui é a nossa régua de Born, logo na entrada do painel, onde os cabos de alimentação se conectarão ao painel. O primeiro elemento que nós encontramos dentro do painel elétrico ali, de uma montagem, de uma partida direta, por exemplo, como nós chamamos, o acionamento de um motor por botões pulsadores para ligar e desligar, é uma chave que nós chamamos de chave seccionadora. Então vamos encontrar aqui uma chave seccionadora. São aquelas chaves amarela com a manopla vermelha, que é uma chave de segurança que quando o pessoal vai fazer manutenção, a galera da manutenção, eles devem desligar e colocar um cadeadinho nessa chave para evitar que uma outra pessoa faça o acionamento da chave enquanto o painel está só passando por uma manutenção. Então colocamos a chave aqui logo abaixo, né, os bornes. Não necessariamente ela vai ficar aqui perto dos bornes, tá? Aqui apenas por uma questão de desenho. Geralmente
Esses bornes eles estão na parte inferior ou superior do painel e essa chave muitas vezes ela fica na frente do painel ali da caixa do cofre do painel ou outras vezes ela fica na lateral, mais ou menos ali em torno ali de 1,5 m mais ou menos de altura, que é uma altura assim bem acessível para os usuários. Vamos dar duplo clique, vamos colocar um nome, eu vou chamar de S1 essa chave, tá? Após essa chave, nós vamos entrar já com o nosso disjuntor. Clicamos aqui na nosso ícone que dá acesso aos disjuntores. Olha aqui, nós temos disjuntores termomagnéticos, temos também disjuntor motor. Vamos clicar aqui em um disjuntor motor. Colocamos o disjuntor motor. Observem que um componente não pode ficar diretamente conectado a outro, tá? Deve haver um espaço entre um componente e outro, mesmo que esse espaço for mínimo, tá? Aqui eu vou deixar um espacinho um pouquinho maior, normalmente eu gosto de deixar bem próximo, porque eu pretendo fazer uma derivação desse ponto aqui para o comando elétrico, pois nesse momento nós estamos montando o diagrama de força, o diagrama que fará o acionamento do motor elétrico. Bom, após o disjuntor motor, que vamos dar o nome nele de Q1, nós vamos colocar aqui o nosso contactor. Então, observe aqui, nós temos um contactor trifásico, tá? Vai ser uma partida direta, simples. Então, vamos colocar aqui logo abaixo. Usualmente, nós chamamos os contactores de K. K1, K2, K3, K4 e assim por diante. Mas não é obrigado a manter essa nomenclatura. K1, K2, K3. Você pode mudar esses nomes, por exemplo, chamar ele de K motor 1, K bomba 1 e assim por diante. Bom, logo na saída do contator, então, nós iremos colocar o nosso motor elétrico. Vamos pegar aqui, temos aqui um motor de 3 pontas, né, um motor assíncrono, mas temos também ele na versão com 6 pontas. Vamos pegar aqui na versão com 6 pontas, vamos chamar de MT1. Lembrando que o nome dos dispositivos podem ter no máximo 5 caracteres e o software aqui ele diferencia letra maiúscula de minúscula. Então, um nome escrito em maiúsculo é diferente de um nome escrito em minúsculo ou maiúsculo e minúsculo mesclado na mesma palavra. Bom, feito isso aqui, olha só, nós já temos os elementos para a montagem da nossa partida direta. Agora nós vamos passar para a fase de conexão elétrica. Clicamos aqui novamente no ícone que dá acesso às linhas, tá? Aqui do lado direito, na região do meio, nós podemos escolher várias espessuras de linha. No momento está selecionado a linha mais fininha. Vamos clicar aqui na fase, né, fase wire, e fazer a conexão. Observe um detalhe: se a conexão não for bem feita, ele não funciona. Olha só, eu vou fazer aqui um breve exemplo para vocês aqui bem rapidinho e vou iniciar a simulação. Olha, observe que a fase foi conectada aqui na fase L1 e ela chegou até o disjuntor, né? E depois não seguimos. Você está vendo que deu certo, pois aqui, olha, ele ficou ativo, né? Ele ficou ali na cor marrom. Agora vamos fazer a mesma conexão, porém vamos cometer aqui um pequeno erro, quase que imperceptível. Observe o que vai acontecer nessa simulação. Não foi possível ainda observar o problema,
pois eu deveria fazer mais uma sequência aqui. Deixa eu fazer mais uma sequência aqui, para que a gente consiga observar o erro, que eu gerei ali. Observe, vamos efetuar a conexão. Observe que a fase L2, na saída do disjuntor motor, ela não está ativa. Deixa eu dar um zoom. Está vendo? Na fase L1 está marrom e essa aqui ela ficou cinza, ou seja, ela não habilitou. Por que isso aconteceu? Porque ao fazer essa conexão, olha só, ela avançou além do ponto de conexão. E daí esse software ele não interpreta esse ponto como uma conexão válida, tá? Por isso a conexão não aconteceu. Para evitar esse tipo de situação, e veja que é um erro difícil de ver, e eventualmente a gente pode cometer isso aqui com facilidade. Vamos apagar todas essas conexões e eu vou mostrar a vocês como eu recomendo que vocês façam essas conexões elétricas, principalmente no período que vocês ainda estiverem em treinamento, aprendendo a utilizar o software. Depois que você já tiver expert, aí talvez essas medidas não sejam necessárias. Primeiramente, eu sugiro que vocês utilizem sempre a linha de neutro, essa daqui, ó. Observe que quando nós conectamos com a linha de neutro, vamos aumentar ali o contraste, tá vendo? Entre as duas peças. Olha, eu vou conectar errado essa aqui novamente. Observe que é um pouco mais fácil de visualizar, pois esse neutro ele se destaca mais em relação ao preto, que você não tem como trocar aqui dos componentes. E poderia usar o vermelho também, mas o vermelho eu também não recomendo, pois quando selecionamos um objeto, ele fica vermelho. E se a gente selecionar um objeto que já está vermelho, pode ser que dê um pouco de confusão aí na nossa cabeça. Então eu sugiro que vocês utilizem sempre a linha azul. E não tem problema utilizar o azul, pois quando você efetua a simulação e ela for conectada numa linha de rede, numa linha de fase, ela fica marrom. Então não traz nenhum prejuízo para a gente utilizar a linha azul. E eu também recomendo que vocês utilizem, clicando aqui no botão na direita da tela, a versão que tem maior espessura, mais grossa, que vai facilitar em muito a visualização das conexões. Observe como ficou bem mais fácil de observar aqui a conexão. Ó. Olha só, eu vou fazer uma conexão errada aqui, olha só, ficou nitidamente, ficou muito nítido, qualquer um até uma certa distância consegue visualizar e ver que essa conexão não está correta. Então sugiro que vocês sempre utilizem, tá, essa linha azul na maior espessura possível, tá? Então aqui nós temos as conexões. Um detalhe, pessoal, a linha azul é o cabo azul. Esse aqui na região do meio, ele é um tubo, tá? Ele é muito semelhante à linha. Vocês tomem cuidado para não pegar o tubo aqui ao invés de pegar o cabo de neutro. Aqui então nós faremos um fechamento, tá? Pois nosso motor é de 6 pontas, ligado em 380. Ó, aqui deu uma situação que não deveria acontecer, né? Clicamos no objeto e logo na sequência em delete ele desaparece, tá? Clicamos aqui novamente e aqui está a conexão. Vamos fechar aqui e vamos fazer de uma outra forma. Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Pessoal, veja que essa última eu peguei e liguei direto. Se vocês fizerem isso, tá errado, tá? O software não vai considerar que a do meio está conectada. Caso vocês
façam essas interseções dessa forma, você deve pegar aqui um ponto de conexão e colocar ali, ó. Então você encontra esse pontinho de conexão ali em cima, e você consegue colocar ele aqui. Falta agora somente o aterramento elétrico. Entre os condutores, do lado do neutro, você tem ali a proteção elétrica. Seguindo daí o mesmo padrão, né, que é o fio verde com o tracinho amarelo, ele vai até o terra lá do motor. E aqui então está feito a parte que diz respeito a parte de potência, tá? A parte de potência está aqui. Para uma partida direta, né? Pois em ambientes industriais, em hipótese alguma, nós podemos ligar e desligar um motor elétrico com uma chave retentiva, pois isso coloca em risco a segurança dos operadores. Então, um botão sempre, após um corte de energia, ele deve voltar desconectado, conectando a rede elétrica apenas quando alguém deliberadamente vai lá e faz o acionamento elétrico do motor. Bom, agora então nós vamos montar o que nós chamamos de comando elétrico, tá? Eu vou tirar o zoom. Eu gostaria que esse desenho ficasse mais para o lado direito. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, vou selecionar todo o desenho, vou clicar em algum componente. Observe que você tem que clicar em algum componente. Se clicar aqui no vazio, você só perde a seleção e não dá certo, tá? Então, clicando aqui, por exemplo, no motor, segurando e arrastando, ó. Vamos arrastar aqui para o meio, aproximadamente. Aqui, então, nós mudamos o conjunto todo de lugar. Agora, nós vamos montar a nossa partida, nosso diagrama de partida. Nós vamos vir aqui nos disjuntores e vamos pegar aqui um disjuntor bifásico agora, tá? Agora não é um tri que a gente vai utilizar. Vamos dar o nome dele de D1, tá? Podemos colocar aqui qualquer nome. Clicamos logo abaixo dele, né? Vamos arrastar um pouquinho mais. É importante que você se oriente por essa grade que ele tem. Eu vou deixar mais distante um pouquinho aqui, sobrar mais espaço para fazer ali outras melhorias. Vamos pegar uma linha só para ter certeza que o nosso desenho está na posição correta. Olha só, eu posso colocar em qualquer uma das três, tá? Beleza, está posicionado o nosso circuito de comando elétrico. Esse circuito aqui, esse aqui é o disjuntor de comando. Você poderia também usar ali uma fase neutro, você poderia utilizar ali um transformador de comando, poderia utilizar também 24 volts. Nesse caso aqui, visto que eu denominei que a nossa rede aqui é de 380 volts, e não é usual você fazer comandos elétricos em 380 volts, vamos clicar aqui no Power e fazer uso de um transformador. Olha só, aqui nós temos então um transformador que pode transformar ali esse 380 para 127 volts, 110 ou 24 volts, que é o recomendado aqui para comandos elétricos. Vamos dar duplo clique, chamar o transformador de T1, tá? Na saída do transformador, vamos colocar um fusível. Vamos pôr aqui um fusível. Aliás, vamos pôr 2 fusível, tá? Vamos, na sequência, vamos nomear esse fusível. Só estou dando uma olhadinha, ver se não tem nada aqui que nós chamamos de F. Chamaremos esse aqui de F1, tá? E esse aqui vamos chamar de F0 ou F2, isso não faz nenhuma diferença. Bom, feito isso, nós vamos fazer a conexão elétrica desse ponto. Beleza?
Beleza. Vamos efetuar aqui uma simulação e ver se está tudo bem com o nosso transformador. Ó, observe que o transformador está tudo bem, ele alimentou os fusíveis, tá? Esses fusíveis, eles podem ser aqueles bornes fusíveis que a gente encontra nos painéis elétricos. Bom, agora nós vamos colocar na saída, né, do transformador, clicando aqui nos contatos auxiliares, um contato normalmente aberto, que será o contato que vem aqui do disjuntor motor. Então ele deve receber o mesmo nome do disjuntor motor. Vamos efetuar uma simulação. Olha aqui, ó. Quando eu fecho o disjuntor motor, você observa aqui que o Q1 fecha também. Olha lá. Tá vendo? Legal, né? Agora então, na saída do disjuntor motor, nós vamos colocar... Deixa eu colocar esse camarada para cá e eu vou inverter a ordem aqui, pessoal. Vou chamar esse aqui de F1, tá? E vou chamar esse outro de F0. É só uma questão estética, tá, pessoal? Isso não vai influenciar em nada no funcionamento. Bom, na saída do disjuntor, nós vamos colocar aqui um botão, clicando aqui no ícone de botão. Vamos colocar aqui um botão... Nós temos vários botões aqui, olha só. Esse aqui é botão de emergência, ó, botão tipo cogumelo, tá vendo? Mas pode ser desse outro modelo também. Vamos pegar aqui esse modelo mais tradicional de botoeira. Pegar também uma normalmente aberta. Observe que você tem uma distância mínima entre um componente e outro, tá? Se você fizer assim, não funciona, tá? Porque já está tocando. Se fizer assim, só com esse espaço aqui, é muito pouco. Se você precisar fazer uma derivação no meio, não vai ficar legal, tá? Aqui em cima eu larguei com pouco espaço, porque eu já tenho certeza que eu não iria derivar mais nada aqui, por isso que eu deixei pouco espaço. Mas aqui é diferente. Sugiro que no mínimo você largue aqui 2 linhas entre um componente e outro, ou seja, que tenha um ponto livre entre um componente e outro. Observe então que facilmente você consegue colocar ali esses componentes dispostos dessa forma que eu estou orientando, pois vocês observar com cuidado, existe uma grade de pontos na tela. Bom, na saída das chaves, nós colocamos a contatora, aqui então está o símbolo de uma contatora da bobina, pegamos ali a primeira, colocamos aqui embaixo. Aproveitando, né, que ainda estamos pegando os componentes, depois a gente coloca o nome, clica aqui nos contatos auxiliares e pegue um contato aberto, pegue também um contato fechado e coloque ao lado aqui do aberto. Aí voltando lá no mesmo local que você pegou a solenoide, a bobina, né, a contatora, pegue também 2 sinalizadores, tá? 2 sinalizadores. E aqui então está os componentes do nosso comando elétrico. Esse fechado nós chamaremos de stop. Lembrando que você só pode usar 5 caracteres aqui, tá? Não aceita mais que isso. E aqui eu vou chamar de Start. Deu certinho, Start 5 caracteres. Essa bobina obrigatoriamente eu devo chamar de K1, pois eu chamei aqui em cima de K1, então aqui também deve ser K1, tá? Esse contato auxiliar, ele pertence ao K1, então ele também deve se chamar K1. Esse outro contato auxiliar, ele também pertence a K1, tá? E vamos colocar mais um contato auxiliar, então clicamos aqui em cima. Esse contato, ele é o contato normalmente fechado que a gente vai utilizar, tá? Ó, deixei alinhado. Vamos chamar esse contato de
Q1, tá? Ou seja, esse contato auxiliar, ele pertence ao Q1. E vamos também pegar aqui o agora, ainda não, nós temos que, na verdade, apagar aqui esse número da lâmpada, esse nome dela, né? E depois, se for o caso, escrever na forma de texto embaixo dela. Vamos pegar mais uma lâmpada. Não aconselho utilizar muito Ctrl+C, Ctrl+V aqui no CAD-SIMU, pois às vezes ele dá um erro. Pegando aqui então mais um sinalizador, tá? Os sinalizadores aqui, vamos apagar aqui o nome dele também, tá? Os sinalizadores aqui, ele vai ser duplo clique, ele vai ser verde, né? O do meio a gente quer que ele seja amarelo, tá? Amarelo. E esse último aqui eu quero que ele seja vermelho, red. Beleza? Então tá aí. Eu posso pegar aqui a ferramenta de texto e colocar lá on. Ó, vou colocar aqui embaixo. Esse aqui eu vou colocar off. Ele vai ficar amarelo quando ficar off. E aqui eu vou colocar falha. Então estão aqui os sinalizadores, tá? Da nossa partidinha direta. E vamos seguir. Aqui nós temos esses números que pertencem aos componentes elétricos. A1 e A2, por exemplo, é a alimentação das contatoras. X1, X2, alimentação das lâmpadas. Botoeiras, normalmente, não são 13 e 14. As abertas são 3 e 4, as abertas, e as fechadas normalmente são 1 e 2, tá? Certo? Aliás, qualquer número de contato elétrico que termina em 1 e 2, ele é fechado. Números que terminam entre 3 e 4, eles são abertos. Vocês podem observar aqui pelos contatos aqui da contatora. Observe que nós temos o 11 e o 12, que é fechado, e temos aqui o 11 e o 12 também fechado aqui no disjuntor motor, tá? A gente pode trocar o número aqui, tá? Não tem problema algum. Bom, feito isso, então pegamos aqui, voltamos para a linha, tá? Voltamos para a linha azul, uma mais grossa, e fechamos as conexões elétricas. Aqui nós vamos utilizar esse caminho para esse aqui. Muito bem. Aqui já está feita essa montagem. Agora nós temos que pegar essa conexão elétrica aqui em cima, passar pelo contato fechado da contatora e conectar na lâmpada que vai indicar off, tá? E essa lâmpada aqui do alto, ela vai indicar que houve uma falha que desarmou o disjuntor motor. Então ela deve ser, a derivação dela, né, deve acontecer antes do contato do disjuntor motor. Caso você fizesse aqui embaixo, ela não iria acender em caso de falha. Bom, feito isso, então, a gente vai agora fazer a conexão da linha L2. Olha só. Você não precisa especificar a tensão elétrica dos componentes, tá? O software entende isso sozinho. Vamos então efetuar a simulação. Observe que não temos nada, né, funcionando. Aqui nós temos a parte de potência tudo ativada, porém o motor não roda porque o contator não está ligado. Ligamos aqui o disjuntor, tá? Ligamos o disjuntor. Nós temos aqui a lâmpada de off
em operação, dizendo que está tudo bem, não tem nada errado, porém o sistema está em off. Apertamos o Start e ele muda para a condição de on, tá? E o motor deveria estar ligado. Observe que o motor não ligou. Olha só, o motor não ligou, pois cometemos uma falha aqui, tá? Não foi uma falha intencional, foi um erro mesmo, tá? Eu esqueci de conectar esse ponto, mas efetuamos a correção rapidamente. Aqui então está pronto novamente, olha, ele está na condição de off e agora o motor está girando, ele representa girando por essa seta. Observe como é interessante, né, o software de simulação. Aqui na simulação já detectamos rapidamente uma falha aqui, né, em nosso desenho. Para finalizar aqui a nossa simulação, vamos desligar o disjuntor motor, tá? E ver o que acontece aqui embaixo. Olha só, desligamos o disjuntor motor, tá? Era esperado que essa lâmpada acendesse, porém aqui ela não acendeu. Observe também mais uma vez, olha só, a vantagem, né, de usar aqui uma linha grossa. Mais um erro está aqui, olha, essa linha que eu coloquei, isso mais uma vez não foi intencional, tá? Foi um erro mesmo. Ela ficou maior que o espaço, por isso não acendeu a lâmpada de falha. Então vamos colocar outra linha e essa aqui nós vamos deletar. Vamos novamente efetuar a simulação, fechamos tudo. Aqui está tudo bem, tudo aceso, damos a partida. Agora deixa eu tirar o zoom. Agora eu vou desarmar o disjuntor motor e esperamos que a lâmpada de falha entre em operação. Perfeito. Temos aqui a lâmpada de falha entrando em operação. Agora que nós já terminamos o nosso desenho, né, esse primeiro desenho, vamos parar a simulação. Podemos salvar esse desenho, né, clicando aqui em File. Recomendo vir em Salvar Como, tá? Salvar como. Ele vai mostrar aqui uma pasta, sugerir uma pasta, você pode escolher uma pasta qualquer e colocar o nome aqui, por exemplo, partida, tudo junto, tá? Separa com underline se quiser, né? Ou separa aqui, ó, com uma letra maiúscula, né? E coloca ponto CAD. Atenção, pessoal, o ponto CAD tem que ser minúsculo, tá? Se você não colocar o ponto CAD minúsculo, ele não vai aparecer para você abrir ele quando você clicar ali na extensão ponto CAD. Aí você vai ter que selecionar todos os arquivos ali, dá um pouco mais de trabalho. Então, salvar. Então, ele está salvo. Para comprovar aqui que ele está salvo, né? Vamos fechar o arquivo. Vamos aqui em abrir, olha só, partida direta. .cad, vendo? Então aqui está o arquivo, né? Vamos supor que você não tivesse colocado o .cad, clicou aqui na pastinha para abrir, aí você teria que mudar aqui para todos os arquivos. Então ele vai mostrar todos os arquivos que você tem aqui, não apenas o .cad, né? Aqui nós clicamos partida direta e abrimos o arquivo. E para finalizar essa aulinha de hoje, vamos agora clicar em File, vamos aqui em Preview, tá? E ver como está o arquivo caso nós fôssemos imprimir. Olha só, não está legal. Nós não queremos imprimir o arquivo dessa forma. Então nós devemos efetuar a configuração dele. Clicamos aqui para fechar, vamos aqui em File, Print Setup. Aqui nós mudamos para paisagem, tá? É apenas mudar para paisagem, já é o suficiente. Deixa eu ver se a gente colocar aqui um tamanho A3, se melhora aqui para o nosso desenho. Vamos dar aqui um preview. Ficou muito grande, totalmente desproporcional, não queremos isso. Vamos vir aqui no Print Setup, colocamos aqui um A2, um A4 mesmo, tá?
Damos um preview. Beleza, ó, tá o desenho. Como aqui se trata de um desenho pequeno, como nós fizemos um desenho pequeno, né? Podemos até voltar aqui, olha só, em File, Setting. Vamos mudar aqui para A4 horizontal, tá? A4 horizontal. Porque dessa vez nós fizemos um desenho pequeno, né? Olha só, mesmo ele pequeno, ele saiu, né, dos limites da folha. Não tem problema algum, tá? Seleciona tudo e arrasta um pouquinho, que ele coube. Meio apertado, mas ele coube, tá? Damos aqui um salvar agora, né? Vamos aqui em preview. Olha lá. Tá o preview. Vamos fechar e vamos aqui em print setup, paisagem, preview. Vamos ter que mexer na escala também. Então vamos aqui, print setting, a escala. Quando a gente mudou ali, automaticamente ela desceu, tá? Ok, vamos dar um preview. Perfeito. Agora o desenho ele está conforme nós gostaríamos. Então agora vamos imprimir. Essa fase aqui de impressão ela pode ir para uma impressora normal ou pode simplesmente gerar um arquivo PDF. No meu caso, eu vou gerar aqui um PDF. Bastando eu clicar aqui em imprimir. Aqui ele vai pedir para você selecionar uma pasta e tal, onde você quer salvar o seu arquivo PDF. Vou jogar aqui, por exemplo, no desktop, deixa eu achar aqui, vou jogar em downloads, né? Aí você coloca um nome nele, olha, partida direta, dá um salvar, tá? E se a gente for aqui, olha só, nos downloads, está aqui a nossa partida direta que nós acabamos de fazer. Vamos abrir aqui o PDF. Aqui então está o arquivo PDF do diagrama. Esse é um PDF normal, você consegue abrir até no seu celular. Pessoal, então para essa aula era isso, tá? Em breve nos encontramos com mais atividades aqui no CAD Simul. Um abraço a todos e até mais.